Qual a sua opinião sobre a convocação do Sínodo dos Bispos pelo Papa Francisco? Graças a Deus. Deus ouviu as minhas preces e a de muitos outros fiéis cristãos, depois de tantos anos, cerca de 1000 anos, para ser mais preciso, quando o celibato se tornou obrigatório dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, embora nesse sínodo não se falará apenas sobre isso. Eu já estava desanimado com o Papa Francisco, em primeiro lugar porque é argentino, e nós brasileiros temos dificuldades com os nossos irmãos argentinos, isso porque eles se acham, como se diz na linguagem popular. O próprio Maradona já havia dito depois da sagração do Papa Francisco: temos as mulheres mais lindas do mundo, o melhor jogador do mundo, ele, é claro, e agora o único Papa da América Latina, da Argentina. Não sei se o Maradona será considerado o melhor jogador do mundo, até mesmo porque já partiu dessa para uma melhor, espero que sim, como se diz vulgarmente. E o rei do futebol, Pelé, completou 81 anos neste ano de 2021. Mas voltemos ao que interessa. O Papa Francisco é do tempo das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, da inserção no meio dos pobres. E agora, graças a Deus, ele convocou o Sínodo dos Bispos e fará um referêndum. Para quem não sabe, um referêndum é algo comum, principalmente na Europa ou Reino Unido, ou seja, num governo de regime parlamentar. Não se toma uma decisão importante sem ouvir a voz do povo, pois, como diz o ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus. Quem dera fosse assim no Brasil, pois não sabemos mais quem governa o nosso país. Não seria hora de mudar o nosso sistema de governo para parlamentarismo? Mas vamos novamente voltar ao que interessa no momento. O Papa Francisco decidiu convocar um referêndum para ouvir a opinião dos fiéis cristãos sobre o que acham da Igreja Católica Apostólica Romana. Que maravilha! Antes de chegar até a minha pessoa a oportunidade de responder, gostaria de aproveitar para antecipar e dizer o seguinte sobre o que acredito que deve ser mudado dentro da Igreja Católica. Aí vai. Primeiro, permitir que os padres casados voltem a celebrar. Segundo, tornar o celibato opcional, conforme já disse há alguns anos atrás no meu artigo publicado no Diário da Manhã e na TV Bandeirantes, cuja temática é celibato, tempo de se tornar opcional. Terceiro, ordenar mulheres como diaconisas. Lucas, o único evangelista com mentalidade não judaica, pois era grego de Antioquia, e se converteu ao cristianismo, nos deixando 2 obras maravilhosas, a saber, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, já menciona uma discípula chamada Tabita nos Atos dos Apóstolos há mais de 2000 anos atrás, seguindo Jesus Cristo. Encontramos no seu segundo livro, em 9:36, a passagem que diz: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Quarto, ordenar mulheres sacerdotisas e, por que não, bispas, conforme já acontece na Igreja Católica Anglicana. E quem sabe até arcebispas, cardinalas e papisas. Ora, na história da Igreja Católica já houve até mesmo uma papisa. Quinto, fazer com que a Igreja Católica se torne uma igreja pobre, para os pobres e com os pobres. Afinal de contas, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de modo pobre, numa manjedoura. Viveu de modo pobre, sem ter uma pedra onde reclinar a cabeça. E morreu pobremente numa cruz.
quase nu. Ah, como a Igreja Católica está longe de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproximadamente 90% dentro dela não vivem a pobreza, a castidade e a obediência vividas por nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez por isso ela enfrenta tantos problemas. Talvez por isso o Papa, quando fala, não tem a mesma voz, força e expressão que tinha na Idade Média, quando a mesma estava unida ao Império Romano. Sexto, não impedir que os fiéis cristãos comunguem, numa palavra, não negar os sacramentos e sim incentivá-los. Ora, está claro que o sangue de Cristo nos dá o perdão dos pecados. Afinal de contas, o celebrante repete as palavras de Jesus Cristo dizendo durante a consagração: esse é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Ora, se o batismo nos dá o perdão dos pecados, o que não dizer do corpo e sangue de Cristo? E quantos já não comungaram, mesmo estando em pecado, e depois se converteram e passaram a se confessar pelo menos uma vez por ano, continuando a comungar normalmente? Em minha opinião, nesse referêndum que o Papa irá convocar, todos deveriam comungar. Afinal de contas, a palavra de Deus diz: venham todos comer e beber de graça. Ou melhor, durante a consagração é dito pelo celebrante: tomai e bebei todos vós, esse é o cálice de meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. Insisto nisso. E o que dizer quando recebemos apenas o corpo de Cristo? Ora, quem recebe o corpo de Cristo recebe também o seu sangue, sendo que não existe o corpo separado do sangue. O importante é não recebê-lo indignamente, ou seja, sem reconhecer a nossa indignidade, conforme as palavras do centurião romano que repetimos antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas basta dizer uma palavra e eu serei salvo. Os evangélicos fazem isso durante a Santa Ceia. Todos recebem o corpo e sangue de Cristo após uma preparação para tal. Sétimo, na prática, muitas mudanças dentro da igreja antes do referido referendo já estão acontecendo. Hoje nós encontramos, muito mais do que no passado machista, mulheres leitoras, animadoras, ministras, catequistas, etc., bem como freiras, que presidem até mesmo a celebração da palavra, casamentos e batizados. E nos outros segmentos da sociedade elas já estão ocupando seu espaço. Surgiu no dia 20 de novembro de 2021 até mesmo uma presidenta do Palmeiras Futebol Clube. Termino pedindo à Santíssima Trindade, na pessoa do Espírito Santo, cujo tempo estamos vivendo, conforme um vídeo que publiquei anteriormente, que esse sínodo se realize e que, acima de tudo, a Igreja possa crescer e se multiplicar no mundo inteiro, como acontece com os nossos irmãos evangélicos, antes chamados de protestantes, os quais estão levando a palavra de Deus a todos os lugares e em todos os idiomas.